Olá, olá, queridos alunos da Mediação Tecnológica de Rondônia. Que bom ter vocês por aqui. Olha só, sejam muito bem-vindos nessa aula de hoje. E hoje nós vamos encerrar esse período das teorias sociológicas, né? Hoje é a parte 4. Então, hoje vamos trazer esse último teórico que muito contribuiu também para essa ciência, a sociologia, no estudo das relações sociais. Então, fica aqui com a gente, abre os olhinhos aí, presta bem atenção, tá? Que a gente tem muita coisa que para vocês são muito conceitos novos e que vocês vão lembrar de fato de muita coisa que viu, talvez esse primeiro momento, esse primeiro contato com esses teóricos, né? Talvez você diga, meu Deus, quanta coisa, né? Quanta teoria. E esse primeiro momento, de fato, é uma parte mais teórica da disciplina, é uma parte mais que traz um conteúdo mais específico, né? Porque é uma parte introdutória e vocês estão entrando no ensino médio agora. Então, quando for no terceiro ano, vocês já estarão no segundo, né? Vocês já estarão familiarizados com esses clássicos, né? E a gente hoje, na parte 4, a gente traz o teórico Max Weber, né? Que já é um clássico mais contemporâneo, né? Século XIX, século XX, e muito das suas contribuições foi exatamente no final do século XIX e século XX, início do século XX. E a gente vai entender um pouco, né? Vamos fazer uma visita aos seus estudos, né? Os estudos de Max Weber, e a gente vai tentar aqui abordar e trazer os principais conceitos dos quais Max Weber trabalhou para que trouxesse um método, né, para que houvesse um método científico, né, para a sociologia de se estudar as relações sociais e principalmente o indivíduo dentro dessa sociedade. Então, bora lá comigo para a agenda de hoje? Vamos lá, então. Então, nós vamos ver as teorias sociológicas de Max Weber, né? Aí aqui, ó, tem uma foto dele é uma figura, né, do Max Weber, é diferente de Karl Marx, tá? Aqui é o Max Weber, ambos são alemães, mas é o Max Weber, do livro Poder e Dominação dele, né? Aqui é o Max Weber, também esse barbudo aqui, ó, tá? Só para vocês se familiarizarem com a pessoa dele. E a gente vai estudar um pouco, né? Entender onde ele nasceu, quem era ele, né? Como, né? Qual a importância dele para a sociologia. E é bom saber que ele é o mais contemporâneo dos clássicos. E aqui nós vamos entender como Weber contribuiu para formar especificamente a sociologia, essa ciência que estuda as relações sociais, né? Weber, ele é considerado um dos pilares, né, da sociologia. E ele tentou, né, através dos seus estudos, de suas análises, de suas pesquisas, ele tentou buscar, né, formar um método próprio para a sociologia. Então, para a gente entender todo o pensamento, ou parte do pensamento dele, né, de uma maneira geral, porque numa aula de 40 minutos a gente não vai entender todo um pensamento de um autor, né, mas a gente vai entender os princípios, os conceitos básicos que ele trouxe. Ele nasceu na Alemanha, ele viveu entre 1864 e 1920, né? Ele foi um sociólogo, jurista, economista e ele era alemão, né? Assim como Karl Marx. Nasceu em uma família de posses, né? A família dele ela tinha posses, ela era uma família abastada e o pai dele era um advogado. E Weber foi educado com a rigidez da religião protestante. Olha só. Ele ingressou no curso de Direito e aprofundou seus estudos em Economia e Teologia.
Weber entrou no cenário político, mas não obteve muito sucesso, né? Então, é um pouquinho dele aqui. Portanto, suas principais obras, né, elas estão concentradas entre a primeira e a segunda década do século XX. Sua análise ela é diferente da análise de Durkheim, sobretudo no que se refere à importância do indivíduo e de sua ação social. Quando ele fala que a sua análise, quando aqui diz que sua análise, a análise de Max Weber é diferente da de Durkheim, ele quer dizer que enquanto Durkheim dizia que quando o indivíduo nasce, a sociedade já está lá pronta para ele e ele tem que se adequar às instituições, à própria estrutura, o fato social ali, né? Que Durkheim estudou os fatos sociais, tá? O estudo de Durkheim foi os fatos sociais. Weber, né? Então, Max Weber, ele vai estudar a ação social. Então, a gente vai entender daqui a pouquinho a diferença entre ele e Durkheim, tá? As suas principais obras, a gente vai entender aqui, né? Essas principais obras dele, os livros considerados mais importantes no trabalho, né, no trabalho de Max Weber. Vamos ver a ética protestante e o espírito do capitalismo. Esse livro, ele estuda o impacto, né, da religião protestante e do catolicismo na economia, né? Qual a importância, né? Que impacto essas duas grandes religiões trouxeram para o capitalismo. Então, ele vai fazer uma análise, um estudo dessas religiões. E trazer exatamente para o contexto econômico. O próximo livro é Economia e Sociedade, né? Esse aqui. Nesse livro aqui, ele é um dos destaques da análise é a burocracia, né? Ele vai estudar como se dá a burocracia do Estado, a burocracia estatal. Ele vista como uma forma de domínio, né? Ele analisa a passagem no Ocidente de um sistema social em que as normas eram impostas pela igreja para um tipo de sociedade laica. Olha só. E o outro livro é Ciência e Política, né? O texto contido na obra é baseado em conferências dadas pelo autor, nas quais ele analisa a forma da ciência contribuir para a racionalidade humana, além de demonstrar as características do Estado moderno e como ele funciona estruturalmente. Então, essas são as três principais obras, mas tiveram outras obras de Max Weber, né? A racionalização do mundo, né? Então, esse é um dos pontos centrais, olha só, do pensamento dele, né? De Max Weber. Em linhas gerais, o que significa essa racionalização do mundo, né? Significa que o processo histórico em que as ações humanas passam a ser cada vez mais orientadas pela razão. Lembra quando a gente falou sobre Augusto Comte? Lá, Augusto Comte, né, para alguns, Augusto Comte sobre o positivismo, que as sociedades iriam evoluir, né, através de 3 estágios. E parte desses estágios, os 2 primeiros, estavam muito voltados ainda para a questão religiosa, né? Tudo era explicado pela religião, pela mitologia, né? E depois isso foi dando lugar à filosofia e depois foi dando lugar à ciência, né? A outras ciências que foram surgindo. Então aqui, a racionalização do mundo social quer dizer que não mais as coisas sociais, né? O mundo social são explicados pela religiosidade, mas agora eles são explicados utilizando o pensamento racional, a razão, né? Ou seja, cada vez mais esse mundo social é orientado pela razão, pela eficiência, pelas regras formais, em vez de ser pela tradição, pelos costumes, pelas crenças.
pelas mágicas, pela magia. Portanto, é o processo pelo qual a vida moderna, né? Porque Max Weber vai estudar exatamente, é bom a gente contextualizar exatamente o século XIX e XX, era um período de grandes transformações do capitalismo, né? Que estava se consolidando, e era um processo de industrialização que estava havendo ali, muitas mudanças sociais, né? Mudanças muito grandes. Então, ele diz que é o processo pelo qual a vida social moderna se torna cada vez organizada de forma lógica, calculável e previsível. Olha só. Então, a racionalização do mundo moderno para ele significa o desencantamento do mundo. Olha só, aí aqui ele dizendo, ó, o destino do tempo, do nosso tempo, é caracterizado, acima de tudo, pelo desencantamento do mundo. O que quer dizer isso, então, né? Quando ele fala desse desencantamento do mundo, é que o mundo deixa de ser interpretado como cheio de mistérios, de magias, e passa a ser explicado por leis científicas. Então, a questão aqui, a gente entende exatamente quando ele fala desse desencantamento, que o mundo, então, ele passa a ser interpretado agora por lógica, por razão, por leis científicas, tá? O modelo de análise da sociedade para Max Weber e o tipo ideal, né? Max Weber, ele vai estudar exatamente, né, esse tipo ideal, né? Ele criou um conceito metodológico para buscar compreender a sociedade através de suas ações, né? Do qual ele chamou isso de tipo ideal, tá? Então, o que é para ele um tipo ideal? Né? O tipo ideal, olha aqui, o discutido tipo ideal, ele refere-se à construção de certos elementos da realidade numa concepção logicamente precisa. A palavra ideal nada tem com qualquer espécie de avaliações, né? Como conceitos gerais. Os tipos ideais que ele fala não são aqueles tipos que a gente fala assim, olha, meu tipo de homem é tal, ou meu tipo de mulher é tal. Não é esse tipo de pessoa, de avaliação que a gente faz sobre alguém. Mas, como conceitos gerais, os tipos ideais são instrumentos com os quais Weber prepara o material descritivo da história para analisar, para fazer uma análise comparada, né? Então, é aquilo que eu falei, não é uma descrição da realidade como ela é, mas sim um modelo que ele constrói, o sociólogo constrói para analisar e compreender a sociedade, a realidade social. Ela funciona como uma ferramenta de comparação, tá? Então, aqui o pesquisador cria um padrão puro, né? Um modelo lógico e coerente, e depois ele compara esse modelo com os fatos que ele tem na realidade. Então, o que a gente chama, né, da sociologia de Weber, que é uma sociologia compreensiva. Então, ele busca compreender essa racionalidade, essa sociedade, né? Então, esse fenômeno, né, essa racionalização do mundo social, né, quando a gente está se referindo ao mundo agora, que não cabe mais pensar nem explicar as coisas através da religiosidade, ou seja, através da mitologia, ou através das magias, né, ou dos deuses, mas agora se explica o mundo social através da racionalidade. Então, esse fenômeno, ele refere-se a mudanças profundas, olha só, como a gradual construção do capitalismo e a explosão do crescimento urbano. Então, quando a gente estudou aquele período lá, para que houvesse o surgimento do que hoje nós temos como ciência sociais e a sociologia,
a gente viu que todas aquelas transformações que estavam havendo, né, aquela explosão do crescimento urbano nas cidades, com as fábricas, né, os camponeses que foram expulsos dos campos e migraram para as cidades. Então, todas essas mudanças profundas, né? Então, esse fenômeno, Weber buscava, então, aprender os processos pelos quais o pensamento racional ou a racionalidade impactou as instituições modernas, como o Estado, os governos e ainda o âmbito cultural, social e individual do sujeito moderno. Então, ele buscou, através de uma sociologia compreensiva, né, um método do qual ele pudesse estudar, né, entender a sociedade usando a racionalidade, do qual isso trouxe muitos impactos, né, para essas instituições agora modernas, como estados, governos, né, tanto também a cultura, a sociedade, o individual do sujeito moderno, né? Então, aí a gente vai entender agora o que é, então, ação social na análise weberiana, né? O que é ação social aqui, ó, para Max Weber, né? O que é isso? O que ele quer dizer, então, com ação social? Ele quer dizer, né, que os seres humanos são agentes ativos na sociedade, tá? Então, não é a sociedade que está acima dos indivíduos, como dizia Durkheim. A gente já vê uma crítica aí do qual ele faz, né, ao pensamento durkheimiano. E é bom também a gente entender que ele também ele se afasta muito do pensamento positivista de Auguste Comte. Então, o pensamento os estudos, as pesquisas, o método de Weber é bem diferente do método de Durkheim, né? Então, aqui ele diz, não é a sociedade sozinha, nem as estruturas, como o Estado, a economia ou a religião, que determinam o sentido da vida ou da história. Né? Então, quem dá de fato sentido às ações e aos acontecimentos é o indivíduo. Durkheim dizia diferente, né? Quando o indivíduo nasce, ele tem que se adequar à sociedade, porque a sociedade está acima dos indivíduos. Aqui não. Max Weber está dizendo que quem dá sentido às ações e aos acontecimentos é o indivíduo, por meio de suas escolhas, de suas intenções e de suas interpretações. Vamos pegar um exemplo prático disso? Vamos lá aqui. Diferente de Durkheim, Weber não considerava a sociedade como algo exterior. Lembra que Durkheim dizia que a sociedade era exterior ao indivíduo. Ou seja, quando eu nasço, eu já tenho toda a sociedade, todas as instituições. Quando eu morro também, elas continuam lá. Então, a sociedade está acima do indivíduo. Então, ela é superior aos indivíduos. Para Weber, né, para ele aqui, para Weber, a sociedade deveria ser analisada com base no conjunto das ações individuais. Olha só, então não é mais agora a sociedade, né, que está ali para ser estudada, com o seu organismo tudo funcionando, né, de uma maneira funcionalista, né, como se fosse um organismo vivo, mas agora se tem que entender, compreender a ação social dos indivíduos. Olha só, então isso aí muda, né? Rompe totalmente, faz uma ruptura, né, com o pensamento de Durkheim. Então a gente vê o quanto Max Weber ele abordou, né, trouxe esse método para se estudar as relações sociais, diferente do que a gente viu aqui, que a gente estudou em Durkheim. Então, um exemplo, né? Quando a gente pensa em ação do indivíduo, né? A gente pensa o seguinte: duas pessoas trabalham numa mesma empresa. Olha só, para a primeira pessoa, trabalhar, né, por exemplo, significa realização pessoal.
e contribui também para a sociedade. Para a outra pessoa, significa apenas ganhar dinheiro e sobreviver. A mesma ação aí, né? A mesma ação, ela tem dois sentidos diferentes, dependendo de como o indivíduo interpreta essa ação. Então, para Weber, né? Max Weber, a realidade social é resultado das interpretações humanas, não de leis fixas e imutáveis, como dizia Durkheim. Então, o indivíduo, ele escolhe, olha só, em meio aos embates da vida social, ele faz escolhas. Essa ideia faz com que o sentido da vida, da história, seja dado pelo próprio indivíduo. Os processos não têm sentido neles mesmos, mas são os indivíduos que dão sentido aos processos. Agora há pouco, acabei de dar um exemplo sobre isso, né? Então, são duas pessoas trabalhando na mesma empresa, mas com ideias diferentes, né, sobre o trabalho. Uma trabalha porque quer a realização do trabalho. Ah, eu trabalho porque eu me realizo trabalhando. A outra diz, eu trabalho somente para ganhar dinheiro e sobreviver. Então, Weber quer dizer que essas interpretações, né, para estudar essa realidade social, é importante entender que ela é resultado das interpretações individuais, né? Das escolhas e não das leis que estão lá prontas e acabadas, como dizia Durkheim, né? O que é então uma ação social? Trata-se então de qualquer ação do indivíduo, ó. Acabei de falar sobre isso, que é orientada pela ação de outros indivíduos. Por exemplo, as eleições, né? O eleitor, ele vota orientando-se pelos comentários, né? Por exemplo, alguém me falou que eu deveria votar em fulano, porque fulano é legal, é bacana, é gente boa. Eu não tinha candidato até então, eu vou votar no fulano. Outro pode dizer o seguinte, não, eu não quero votar em fulano, né? É a mesma questão, que é a questão da votação, mas com interpretações diferentes, né? De pessoas com interpretações diferentes. O outro pode dizer, eu não quero votar nessa pessoa, eu não acho que ele seja essa bondade que você está falando, né? Eu acho, de repente, até que ele é um aproveitador, por exemplo, né? Ou também ele pode dizer, outra pessoa, outro indivíduo pode dizer, eu vou votar em fulano porque as pesquisas estão mostrando que ele vai ganhar, então eu prefiro votar em quem está ganhando. Olha só quantas interpretações de uma mesma ação, né? De um mesmo objeto. Então, aqui a gente está vendo que o eleitor, ele vota orientando-se pelos comentários, pela intenção e até mesmo pelo voto dos outros eleitores, olha só. Então, aqui, né, tem uma representação de uma tirinha, né? De jornal, de uma charge da Mafalda, que nós já falamos dessa bonequinha Mafalda, né? E aqui ela diz, o que é que tem nesse recorte de jornal, Manolito? Manolito é o nome do bonequinho ali. Aí ele fala, as cotações de um mercado de valores. Aí ela, de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Aí ele, não, dos que servem para alguma coisa. Então a gente está vendo aqui que quando a gente pensa em essa sociedade racionalizada, né, a gente está vendo uma sociedade onde a questão do econômico, do ter, é mais do que o ser, né? Então, ele fala, não, dos que servem para alguma coisa. Então, muitas vezes, os valores morais, espirituais, humanos, eles não são valorizados de fato. O que é valorizado é o dinheiro, né? São os bens, né? Então, voltando aqui para o slide, né? Então, a sociologia de Weber, né, que Max Weber propôs, é buscar, então, compreender o sentido dessa ação do indivíduo. Por exemplo, a gente falou da eleição, né? Qual a ação desse indivíduo querer votar no candidato que está ganhando porque ele viu nas pesquisas, né? Porque as pesquisas mostraram que o candidato está ganhando, ele vai votar exatamente para dizer que não perdeu o voto dele. O que motivou a ele a querer votar nesse candidato? Então,
Weber vai tentar entender como se dá essas escolhas, né? Como se desenvolve e os efeitos da conduta de um indivíduo ou mais indivíduos em relação ao outro, ou seja, seu caráter social. Então, para a gente entender que enquanto a sociologia então para Weber aqui, sociologia. A sociologia para Weber aqui, ela é compreensiva, tá? Para Durkheim, acho que é assim que se escreve. Acho que é, deixa eu ver aqui, voltar aqui um pouquinho só para a gente ver aqui. Durkheim. Para Durkheim, deixa eu apagar aqui, tá errado. Vamos arrumar esses nomes aqui franceses, né? Durkheim, francês. Vou abreviar aqui. Para Durkheim, era a funcionalista, a sociologia funcionalista, que estudava os organismos, né? Então, enquanto que para Weber é compreender, né, buscar compreender essas ações sociais, né, dos indivíduos dentro da sociedade. Para Max Weber, existe 4 tipos de ação social, segundo ele, né? A ação tradicional, a ação que ele chamou de afetiva, a ação que ele chamou também de racionalidade com relação a valores e a ação racional com relação a fins. A gente vai ver o que é que significa cada uma delas, né? A ação tradicional, ela geralmente, ela não é mais comum se ver, né? Digamos que ela seja pouco comum no mundo tão industrializado e tecnológico como o nosso. Essa ação tradicional, geralmente, ela tem como base costumes que são arraigados, né? Tradições voltadas para a tradição familiar ou um hábito. Por exemplo, na minha família, as pessoas gostam de batizar as crianças. Então, o batizado, ele é uma tradição que tem na minha família, por exemplo. Comemorar o Natal, né? Uma festa natalina, por exemplo. Então, a gente, gostando ou não, ele é comemorado o Natal, né? Então, eu escolho se eu vou comemorar o Natal ou não. Mas se tem a tradição na minha família, geralmente eu participo dessa tradição. Então, é um tipo de ação que se adota quase automaticamente reagindo a estímulos habituais, ou seja, as pessoas geralmente não questionam, por que eu tenho que comemorar o Natal todo ano? Porque eu vou fazer um estudo sobre isso? Não, você comemora, você às vezes nem gosta do Natal, mas você diz, mas eu vou participar da ceia de Natal com a minha família. Aí faz logo aquele grupo do WhatsApp, todo mundo dizendo o que é que vai levar para a ceia, né? Então, basicamente, a gente participa aqui na ação tradicional, ele está dizendo o seguinte, que é uma ação que tem por base costumes que estão ali arraigados, né? Que você participa desses costumes e não questionam, né? Participa de uma forma habitual, automática. É como se ligasse o piloto automático, que a gente tanto fala hoje, né? Aqui a gente está vendo festas típicas, né? Então, nessas sociedades principalmente tradicionais, que tem essas festas religiosas, né? Então, geralmente, as pessoas participam dessas festas automaticamente, porque tem ali na sua comunidade, no seu grupo, na sua sociedade. A ação afetiva, é a segunda que ele trata, é a ação que tem o sentido vinculado aos sentimentos e estados emocionais de qualquer ordem na busca da satisfação dos desejos, tá? Então, essa é a ação voltada para a ação afetiva, tá?
A terceira ação, né? Então aqui a gente vê a música, né? Que me traz um ar de nostalgia, né? De sentimento de amor, de liberdade. Ah, quando eu escuto uma música, né? Olhando um pôr do sol ou um nascer do sol, isso me traz o sentimento de alegria, de felicidade, de amor, né? Então é isso que ele quer dizer com a ação afetiva, né? São ações dos indivíduos que elas estão voltadas para os sentimentos deles, né? Dos indivíduos. A ação racional com relação a valores, tá? Porque tem a outra ação que também é racional que a gente vai ver, então tem que saber diferenciar. Essa ação racional, ela está com relação a valores e ela fundamenta-se em convicções, tais como o dever, a dignidade, a beleza, a sabedoria, a piedade, ou seja, eu atribuo valores, né, a mim ou à minha família ou ao meu amigo, né, ou aos meus pais. Então, valores como dever, dignidade. Ah, fulano é muito bonito, né? Ele tem dignidade, ele é sábio, ele é piedoso, né? Ou a transcendência de uma causa. O indivíduo, ele age de acordo com aquilo em que ele acredita, tá? Então, a ação do indivíduo aqui, segundo Max Weber, é de acordo com o que ele acredita. E, por fim, a quarta que ele trouxe como ação é a ação racional com relação a fins. Nesse tipo de ação, o indivíduo programa, ele pesa e mede as consequências em relação ao que pretende obter. Exemplo, eu tô com muita raiva de fulano. E tem horas que me dá vontade de matar fulano. Mas aí ele pensa, não, eu não posso fazer isso, né? Se eu matar fulano, ele está medindo as consequências. Eu vou ser punido por isso, vou ser preso, né? E vou ficar na cadeia até morrer. Então, um exemplo, ele pesa antes, né? Ele pensa antes de fazer. Ele pensa na ação, ele programa, mas ele mede as consequências em relação ao que pretende obter, né? Então, dependendo do que ele quer no final, dependendo do que ele quer no final, ele programa, ele pesa suas ações. Então, aqui, né, então Marx também traz, ou o Max Weber, né, ele traz os 3 tipos de dominação pura, né? Então, aqui, ele vai trazer a dominação segundo Weber, né? Então, ele traz 3 tipos de dominação, que é a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação legal ou racional. A dominação, o que é isso então, professora, para eu entender, né? Então, a dominação, segundo Max Weber, ele diz, a vida social é uma luta constante, tá? Por conta disso, ele não vê possibilidade de relação social sem dominação. Então, ele diz, sempre, né, ou seja, vai ter sempre alguém dominando o outro, né? Seja numa relação de poder, né? Porque está ali, ele é o dono da empresa, ele vai mandar naquele que não é o dono da empresa, é apenas o trabalhador, né? Então, a dominação, ela faz com que o indivíduo obedeça, né? A uma ordem, acreditando que está realizando sua própria vontade, tá? Então, aqui, a dominação, segundo Weber, existe pelo menos 3 tipos dela, né? Que ele chama de dominação legítima ou dominação pura, tá? Então, você também vai ver como legítima ou pura, que é a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional. Então, a gente vai ver o que cada uma delas fala, né? Voltando aqui, ó, a dominação tradicional, ela é a obediência dada sem questionar, tá? Ela sempre foi assim e vai ser assim. Nessa tradicional, por exemplo, eu posso dizer que o respeito a uma autoridade patriarcal dentro da família.
Ah, eu respeito meu pai, por exemplo, meu pai senta na cabeceira da mesa, ele senta na mesa, naquela parte que fica a cabeceira da mesa, né? Que a gente chama de cabeceira da mesa. Então, ele senta lá porque ele é a autoridade maior na família. Isso é uma tradição, né? Então, quando eu falo em dominação tradicional, eu estou dizendo que a obediência é dada sem questionar aí. E a gente sempre vai pensar e dizer o seguinte, sempre foi assim na minha família, sempre foi assim no lugar que eu moro, né? Os homens sempre sentam na ponta da mesa, né? Porque eles têm, ele é considerado a pessoa mais importante da família, e sempre foi assim. Então essa, Weber está dizendo que é uma dominação tradicional. A segunda dominação é a dominação carismática, né? Essa dominação baseia-se nas qualidades pessoais e extraordinárias de um líder. As pessoas obedecem porque acreditam no carisma dele. Vamos pensar em líderes carismáticos, né? Então a gente pensa em Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos, né? Ele era um líder, considerado um líder carismático. Mahatma Gandhi também foi um líder carismático, Nelson Mandela também um líder carismático, e tantos outros que são esses líderes que as pessoas se identificam, admiram e até às vezes idolatram, né? Admiram, idolatram esses líderes. E eles conseguem angariar adeptos, né? Admiradores, né? Hoje a gente vê muito também isso na internet, né? Eu tô seguindo aquele influencer porque para mim ele é maravilhoso, né? Eu admiro, né? Ele é bacana, ele é legal, ele se parece muito com a gente, a vida dele ele tenta mostrar muito parecida com a nossa, eu me identifico. Então, geralmente, esses espaços de líder carismático hoje, a gente também remete a esses influencers, né? Que é onde você admira, segue, né? Então, é outro tipo de dominação do qual Weber traz. E por último, a dominação racional, que é a dominação, né? Onde se baseia-se com leis, com normas, com regras formais. A obediência é dada à lei e não à pessoa em si. Exemplo, presidentes eleitos democraticamente, né? Então, nessa dominação tradicional é exatamente baseada em leis e em normas e em regras do qual se deve-se obediência, né? Então, para finalizar, a gente mostra então aqui, né, através uma figurinha da Sociologia Ilustrada, mostra qual é o seu método, né? Só para a gente entender dos 3 clássicos que nós já estudamos. O método de Durkheim é o método funcionalista, né? Onde ele vê a sociedade como um organismo vivo, né? E que ela deve estar coesa, a gente viu aqui a coesão, né? O método de Max Weber é o compreensivo, que é hoje esse que nós estudamos agora, né? Acabamos de ver. Ele tenta entender, compreender, né, as ações dos indivíduos dentro da sociedade. E o barbudo aqui do Karl Marx, né? Onde para ele é o materialismo, né? A sociologia, o método utilizado para se estudar as relações sociais deve ser, para o Karl Marx, é o materialismo. Então aqui, tem um breve resumo do que nós estudamos das teorias desses principais clássicos. E aqui as nossas referências, né? Então, aqui a gente termina a nossa aula de hoje, né? E também a gente, com a aula de hoje, a gente termina de mostrar as teorias, as principais teorias sociológicas, né? E os clássicos, os 3 clássicos que nós estudamos da sociologia. Na próxima aula, a gente já vem com um novo tema. Olha só que interessante. E daqui a pouquinho, a gente espera você
para a aula de revisão.